Boa tarde, meninos. Como eu prometi, eu estou para fazer o resumo da nossa aula de história de hoje, né? Primeiramente, é, parabenizando vocês pelo comportamento, pelo bom desempenho, boa participação que estão tendo nas aulas. Então, nossa aula de hoje foi a aula sobre a Revolução Francesa, ou seja, ou uma pré-revolução, né? Ou seja, a gente vai entender o contexto contexto social e histórico da França pré-revolução e alguns acontecimentos da Revolução Francesa. A Revolução Francesa é essa que começa em 1789. Então, assim, a França pré-revolucionária, ela é justamente o conceito de revolução, ele é o que? A revolução ela é para mudar um sistema, ou seja, mudar a forma de governo. A França ela sofria a principalmente o terceiro estado, era muito oprimido aí pela monarquia absolutista. A estrutura social, profundamente desigual, excludente, a maioria da população vivia realmente na pobreza. Então, esse dos cenários fértil para o desenvolvimento da Revolução Francesa em si. A sociedade estamental, regimental, dividida em ordens ou classes, ou seja, uma divisão de classe muito desigual, como a gente vai ver mais na frente. Então, assim, então a revolução ela vai se dar porque vai ser uma mudança, uma derrubada de governo. Na sociedade francesa, no antigo regime, ela se organizava da seguinte maneira: no topo da pirâmide estava o primeiro estado, né, o clero, e o segundo estado, que é a nobreza, que representava 2% da população, e o terceiro estado, que era a burguesia, os camponeses e todo o restante da população, que valia 97% da população, e que essa 97% da população praticamente levava nas costas, aí, como a gente vai ver numa charge mais na frente, todo o primeiro e segundo estado. Então, os Sans-Culottes, que eram artesãos, trabalhadores e até pequenos proprietários que viviam nos arredores de Paris, recebiam esse nome porque não usavam os elegantes calções que a nobreza vestia, mas uma calça de algodão grosseira. Eram os populares camponeses, pessoal que rodeavam ali a Paris e tinha uma grande força social de articulação, por ter uma grande articulação de camponeses. Então, assim, essa imagem que eu gosto muito, que é o que? Entende-se o primeiro e segundo estado praticamente montando aí o terceiro estado, né, no povo. Algo que é totalmente recorrente, né, na sociedade, principalmente nas monarquias absolutistas. Aí, então isso representa bem o que era o primeiro e o segundo estado, né? Ou seja, eram aí pequenos nobres, um pequeno clero, extremamente opressor em cima das minorias, da maioria da população que tinha que pagar altíssimos impostos. E por causa da crise, principalmente das guerras que a França estava se envolvendo, como aqui a Guerra dos Sete Anos contra a Inglaterra, esse processo de empobrecimento da França deixou aí um cenário fértil para os acontecimentos da Revolução. Vamos para ele. Além das questões sociais acima apontadas, a França passava por graves crises econômicas. Finanças do Estado estavam prejudicadas desde o governo do Luís XV, né? Ou seja, a situação piorou com a derrota na Guerra dos Sete Anos, eu já falei, contra a Inglaterra. E, além disso, ao longo das décadas de 1780, o país foi castigado com colheitas que não foram muito, que foram prejudicadas por problemas climáticos, né? Então, juntando esse cenário, deixou uma sociedade que já era muito desigual, bem insatisfeita. Uma sociedade com maioria desigual, ela vai acabar em um processo de mudança, mais cedo ou mais tarde. Principalmente a Revolução Francesa, assim como a Revolução Industrial, elas são características, como características ser uma revolução burguesa. Principalmente a burguesia toma a frente ali. E que a burguesia, pequenos proprietários, que eles queriam acesso a dinheiro, eles tinham, mas eles queriam acesso à terra, né? Lembrando que aí a maioria da terra na Revolução Francesa, no período da Revolução em si, ficava na mão da igreja, do clero. Então, situação, exploração do terceiro estado, grave crise econômica, e aqui as ideias iluministas que a gente vai ver
elas mais aprofundadas lá em filosofia. Então, assim, isso acabou dando na Revolução Francesa. Lembrando que as ideias iluministas são ali as ideias de Adam Smith na economia, né, de economia liberal, é, as ideias de independência dos poderes, das ideias de Rousseau, John Locke, todas essas ideias vai ser um campo, deixar a revolução em marcha realmente, como a gente chama. Então as ideias iluministas vão ser colocadas em prática para na França, né? Ou seja, para essa revolução vai ser muito baseado nas ideias aí dos pensadores do iluminismo. Então, fase do processo revolucionário. Convocação dos Estados Gerais, um passo quando a forma de votação, o voto do Estado, voto por cabeça, não aceitando o voto por Estado, o terceiro Estado retira-se da reunião e decide se reunir separadamente. Ou seja, o terceiro Estado, como funcionava esse processo? Primeiro, segundo Estado e terceiro Estado tinham um voto cada. Obviamente que sempre o primeiro e o segundo Estado acabavam votando junto e prejudicando o terceiro Estado, que sempre saía. Mas nessa Assembleia, na convocação dos Estados Gerais, o terceiro Estado acaba declarando estar reunido com outras Assembleias Nacionais, ou seja, ele acaba se rebelando para tentar as melhorias, porque não dava mais para ficar sustentando. Então, na reunião dos Estados Gerais, se decide a Revolução em si. O marco da Revolução Francesa se dá pela queda da Bastilha. Ou seja, o que é a Bastilha? A Bastilha era uma prisão política. Então, 14 de julho de 1789 é o marco da Revolução Francesa, que é a tomada da Bastilha, né? A queda da Bastilha. Com isso, a Revolução explode e as cabeças vão voar. Cabeças de reis vão ser guilhotinadas, e também vai ser uma briga interna na Revolução, principalmente quanto com a ideia dos girondinos e jacobinos, vão ficar numa alternância e briga pelo poder. Então, a Assembleia Nacional Constituinte até 1792 declarou a abolição dos privilégios feudais, aprovou a Constituição Civil do Clero, confiscou a nacionalização dos bens da Igreja, ou seja, para dividir esses bens da Igreja para os camponeses, publicação da Declaração do Direito do Homem e do Cidadão, que também teve um efeito muito grande lá na Revolução, na Guerra de Secessão Americana, né, na independência dos Estados Unidos, e aprovou a Constituição para a França. Agora a França vai passar, mesmo que vai ser uma monarquia constitucional, ou seja, vai ser uma monarquia, mas que vai respeitar uma constituinte. Então, a defesa do direito do homem e do cidadão, o que vem hoje a gente pode entender como a Declaração dos Direitos Humanos. Hoje essa é a declaração que vai defender o quê? Qual que eram os lemas da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade e fraternidade. Ou seja, ele vai dar esse direito à liberdade ao homem, à propriedade e à igualdade de todos perante a lei. Basicamente, então nessa Constituição, na Constituinte de 71, a forma de governo passou a ser uma monarquia constitucional. Estabeleceu-se o voto censitário, manteve-se a escravidão nas colônias, ou seja, é onde a Revolução Francesa recebe muita crítica, porque liberdade, igualdade e fraternidade para os franceses, né? Nas colônias como Haiti, outras colônias que a França tinha, não houve uma liberdade, né? Então a ideia de liberdade ela é uma ideia muito vazia nesse contexto. Então, né? Então fica aí uma crítica. Então a monarquia constitucional, a manutenção da monarquia como forma de governo, dava um movimento ao ar constituinte, interesses populares aumentavam seu prestígio, junto às massas, entre eles aqui eu destaco o Robespierre, e os partidos políticos começam a se delinear. O Robespierre que faz parte dos jacobinos, ou seja, a minoria radical. Lembrando que os girondinos, que são os conservadores, e a alta burguesia, eles acabam chegando ao poder. Então, é as forças políticas de convenção, ou seja, nessa chegada nessa relação entre jacobinos e girondinos, os jacobinos, que representam a média burguesia proletária, defendiam posições radicais em benefício dos oprimidos. Já os girondinos, que defendiam a alta burguesia, defendiam as posições moderadas e garantiam sua riqueza econômica. Então, desse período, depois desse processo, a gente vai ver mais na próxima aula, os jacobinos chegam ao poder, tocam a radicalização. Robespierre
chega ao poder, que foi conhecido como período do terror, ele começa a guilhotinar quase todo mundo aí na França, inclusive o próprio cara que inventou a guilhotina vai ser guilhotinado e ele depois também vai ser guilhotinado, mas isso já é um tema para a nossa próxima aula. A gente vai entender o processo de formulação pós-revolução e até a era napoleônica, certo? Então eu espero que tenha ficado bom aí o resumo. Estudem, até a próxima aula.